Estamos hoje aqui para celebrar o 25 de Abril. Mas pela primeira vez em 46 anos de democracia não o vamos poder fazer juntos. Não vamos poder descer esta avenida, não vamos poder correr o país de cravo na mão, não vamos poder reencontrar os nossos amigos no meio desta festa e nem sequer vamos poder levar os nossos filhos a estes locais para relembrar esta história. E é por isso que hoje estamos aqui. É por isso que estamos aqui desta forma. Para que de alguma maneira o 25 de Abril continue a ser vivido e celebrado. Este vídeo é uma carta aberta para o futuro. Este vídeo é uma carta aberta para o próximo ano, quando pudermos outra vez estar juntos. É um vídeo sobre um espetáculo que vamos fazer para o ano, sobre todas aquelas pessoas que lutaram e resistiram contra o fascismo aqui em Portugal. Mas também aquelas pessoas que estavam a lutar contra a ditadura nos movimentos de libertação em África. E todas aquelas pessoas que estavam a lutar no exílio. Mas também nos mais pequenos atos de resistência que as pessoas tinham na sua vida cotidiana, que apenas queriam dizer: eu não pactuo com isto. Mas vamos olhar para este passado de uma maneira particular. Vamos estar à procura do amor. Como é que o amor era importante para esta luta, como é que ele unia e dava forças a estas pessoas e a este combate. Porque afinal de contas foi este amor que terminou com a mais longa ditadura da Europa. Foram 48 anos de fascismo em Portugal. E ao mesmo tempo acabou com o mais longo regime colonial de sempre, quase 500 anos de colonialismo português. Neste espetáculo que vamos fazer no próximo ano, vamos ter em cena pessoas reais, antigos resistentes e antifascistas, que vão estar em cena a contar as suas próprias histórias. O público vai entrar aqui para esta casa, para estes jardins, e vamos levá-lo a conhecer estas pessoas. Vão contar as suas próprias histórias, vão partilhá-las, vão mostrar as suas fotografias, as suas músicas, que vão ler até as cartas que lhes escreveram. E as pessoas que vamos ter aqui, o público vai ser tanto, que não vão ter problemas em tocar-se, encostar-se, celebrar-se, apaixonar-se. No espetáculo que vamos fazer para o ano, vamos falar do amor num tempo em que o amor era uma coisa escondida e envergonhada. Mas vamos também aprender como para alguns casais o amor era já um símbolo de liberdade e de igualdade. E por isso mesmo, as pessoas para o ano que vão querer estar aqui vão querer ter o seu cravo consigo, na mão, na lapela, no cabelo, mas vão querer tê-lo consigo como símbolo de uma nova liberdade, de novo reconquistada, à custa de tanto sacrifício individual e coletivo. Mas isso vai acontecer para o ano. Hoje, aqui, neste vídeo, vamos ter não pessoas reais, mas em cena vão estar atores, músicos, bailarinos, que vão colocar os auscultadores nos ouvidos e que vão reproduzir aquilo que estão a ouvir, que são os testemunhos que eu tenho andado a recolher nos últimos 7 anos, com pessoas que andaram a lutar contra a ditadura e contra o fascismo. E todos estes testemunhos foram neste vídeo tratados como fonte anónima. E uma das coisas que eu tenho andado à procura nestas entrevistas é exatamente isso. O que é que pode ser o amor?
eu digo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu digo, olha, lamento, muita gente, muitas mulheres, a maioria, a esmagadora, diz que o dia mais feliz da sua vida foi quando teve um filho. O meu não foi. O meu foi o 25 de Abril. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que mudou a minha vida para sempre. Passei a usar o meu nome, só passei a usar o meu nome depois em 74, a partir do 25 de Abril. E febre, tive 40 graus de febre a seguir, emocional, de tal maneira que foi, não é? A gente tem nas informações que havia em Portugal o movimento das Forças Armadas. Como é que a gente tem essa indicação? A panfletagem começou a circular, os primeiros panfletos, não é? Epá, atenção que há movimento dentro do Exército. E, para confirmar isso, no dia 15 de março há aquele primeiro tentativa de golpe, o golpe das Caldas, e nós ficámos preocupados pensando que o movimento estava todo a descoberto, que o que eles tinham era aquilo, perdeu ali, acabou, lixou-se. Chego a Paris, vou lá para a cidade universitária, onde eu ficava, no pavilhão de Itália. Em casa em frente estavam mais 2 angolanos e um deles veio-me acordar às, sei lá, eram 8 horas da manhã. Opá, está em andamento o golpe de Estado em Lisboa. No final do dia 25 aquilo estava na cara que já estava resolvido, a gente já podia até ligar por telefone diretamente para Lisboa, coisa que não fazíamos antes por precaução. Antigos presos angolanos que tinham estado presos em Portugal já estavam a comemorar aquilo tudo, já nos ligavam a nós próprios e, portanto, a entrada clandestina que a gente previa fazer e tal, não sei o quê, já não foi preciso fazer, já foi direto. Depois fui de Lisboa para Luanda, logo cheguei, e aí já foi para abrir caminho, até para os colegas pode voltar todo mundo, e foi chegando gente que estava em Dakar, gente que estava em Paris, gente que estava no Congo. Depois, quando foi o 25 de Abril, foi uma alegria, mas na confusão. Será, não será? Mas houve manifestações contra, na rua, colonialistas contra. Depois começou a haver a aproximação a Frelimo, começou a ser aquele processo, não é? E quem era pela Frelimo? O meu marido deu a cara, foi buscar Samora, eles até iam na nossa casa, juntaram-se lá, tratar de assuntos. Eu ainda lembro fazer uma roupa para uma guerrilheira, ela estava grávida, eu ainda fiz um vestido, e lembro-me daquelas Kalashnikovs. Depois houve esse processo até que havia uma euforia que gostava, havia depois uma certa rejeição, reserva, até diziam assim, você tem muito a mania e o seu marido, mas quando eles entrarem aqui, a gente vai se rir, porque são os primeiros a que cortam o pescoço. É verdade. Disseram-me isso. Uma colega minha lá na escola. A maioria das pessoas que não queriam independência fugiam. Antes da independência, caixões, contentores. A maioria das pessoas foi assim. Às 4 da manhã houve 4, 5 da manhã, um amigo nosso que telefonou lá para casa a dizer, olha, é melhor fazeres uma linha porque vai haver um golpe de Estado, não se sabe bem de onde, porque na altura os ultra da direita também andavam reunidos, já tinham feito umas cenas, não sei o quê. Os ultradireita militares, não é? Portanto, não se sabia. A cautela, dizia eu, abre a telefonia, faz já as malas, ok, disse ok, e a certa altura começa a haver umas cantigas que não são propriamente riaças, vá. Pronto, depois foram-se ouvindo as notícias. E ao pedirem para as pessoas ficarem em casa. A malta saiu para a rua, mas com certeza, estou agora a ficar em casa. Portanto, a certa altura começámos a ver passar os tanques, uma animação. Entre os soldados dos tanques, a malta e ali aquelas trocas, né? Dá cigarros, toma lá uma bala. Assim, davam balas às pessoas. A troca, pronto. Depois fomos para Caxias, por via da libertação dos presos políticos, que ainda teve ali um bocado entre o cá e o lá, porque o Spínola não estava muito nessa, que só foram libertados no dia 26. E comigo lembro-me em pleno Rocio, aquilo não é Rocio, aquilo é o Largo de São Domingos, nesse largo é PID, não sei o quê, correm uns, correm outros, depois corremos para o Martim Muniz, depois voltamos para ali, depois não sei o quê,
e de repente agarrem-no, Epides, matem-no, esfolem-no, não era esfolem-no, matem-no, liquidem-no, não sei o quê. E eu lembro-me de ter dito, calma, amigos, calma. A revolução não é feita para isto. E hoje já tenho dito isto, estou tão arrependida porque calma. E lembro-me de ter feito, como eu costumo dizer, o meu primeiro comício. E a partir dali nunca mais parei, não é? Que foi dizer, calma, nós não somos como eles. Eles vão ser julgados, vão ser condenados. E lembro-me tão bem de dizer isto, que era uma delícia e eu fixei-a. Vamos ver a transmissão pela televisão para termos a certeza que eles foram julgados. Mas é julgamento, é tribunal, é direito, é justiça. Não é justiça popular. E amigos, justiça popular, não. Seja facundo, que o tempo em nós seja facundo. Que a minha voz na tua voz, que a minha voz na tua voz seja indistinta. Seja indistinta. Na luta pela vida, na luta pela vida que se confunda com os milhões de gritos gritados pelo mundo. Eu tinha um noivo, depois é que me separei, porque eu tinha sido casada pela igreja. E nessa altura havia a concordata com a Santa Sé. E para eu separar-me do meu marido ao final de 6 meses casada. Porque éramos amigos, éramos grandes amigos. Mas depois apaixonei-me pelo António. Muito antes de entrar na clandestinidade, ele já tinha feito outros cortes terríveis, brutais, e anti-sociedade da época. Por amor, claro. Mas não só por amor. Por consciência da luta também. Porque, no fundo, esta diferença entre estar contra, mas ficar parado, e estar contra, mas atuar, foi que me decidiu. Porque ele estava contra, mas achava que se devia atuar. O facto de ver no António um lutador consciente, capaz, corajoso, eu comecei a olhar para ele com esses olhos. Foi mesmo, pai, em janeiro de 1949,
com livros debaixo do braço, a barba por fazer, uma onda de cabelo a dar-lhe pela testa. Ele tinha acabado de sair da prisão, que era na rua António Maria Cardoso, 2 ruas de distância das Belas Artes. Tanto, quando o libertaram, ele veio direto para as Belas Artes. Portanto, eu vi, olha, este tipo acaba de vir da prisão. Pronto, e aí foi olhar para ele com outros olhos. Tinha a impressão que ele não me ligou. Eu depois é que fiz com que ele me ligasse. Mas ligou, depois passou a ligar. Portanto, se há amor de luta, este é um amor de luta. E na luta também. Fomos convidados para ir a uma praia que era a Ericeira e depois, separadamente, mas convidaram-nos para entrar na clandestinidade. Eu e o António foi para fazermos falsificações, mas na altura não sabíamos. Só sabíamos que estávamos convidados para entrar na clandestinidade. Demos um nome falso para alugar a casa, dizermos que éramos o que éramos do outro lado e manter aquela explicação clara, dar o menos de explicações possíveis, mas enfim, ter a ligação com a vizinhança para não parecermos assim uns vindos do outro planeta, né? Os clandestinos precisavam às vezes, muitas vezes, e principalmente de bilhetes de identidade falsos. Porque se eram apanhados na rua com o nome verdadeiro que a PIDE já tinha na lista, eram apanhados no instantinho, por isso tinham de ter bilhetes falsos. Viver na clandestinidade é tramado. Não se vê os amigos, não se vai ao cinema, não se vai ao café, não se anda pelas ruas sem olhar para o lado discretamente para ver se a PIDE lá está. É uma vida dificílima. Sempre enfrentando o perigo e sempre pensando, quando nos batiam à porta, quem é que é. Mas, ao mesmo tempo, viver junto nestas condições liga muito mais as pessoas. Dá à vida que se fazia juntos, sob um perigo constante, uma ligação, viver juntos as mesmas dificuldades. Além disso, o isolamento em que éramos obrigados a estar tornava-nos muito mais perto um do outro do que em qualquer outra situação na vida corrente das outras pessoas. E depois, a ausência de distrações tornava muito mais atraente chegar à noite e estarmos juntos na cama. Mas muito mais. Tudo isto são vantagens para o amor. Não, eu já estava grávida quando a minha filha saiu de casa, porque nós estávamos com esperanças dela vir a conhecer o irmão ou a irmã. A gente tinha uma janela da cozinha. E estava a outra vizinha da janela da cozinha, que era uma assim, a falar uma com a outra, porque era a única maneira de dizer umas quantas tretas e voltar para dentro. E não é que eu chega, eu na altura estava na redação do Avante, mas eu também fazia as maquetas. E não é que ela chega ao pé de mim e a vizinha ao lado e diz assim: olha, o jornal da minha mãe e do meu pai. E eu tinha feito o Avante, tinha feito a foice e o martelo, aquilo como eu fazia na maqueta. E eu só tive de fazer assim, a vizinha nem viu. Quando eu contei aquilo ao camarada, ele disse: olha, a tua filha já traçou o seu destino. E eu fiquei à rasca, disse: olha, não devia ter contado nada. Mas era verdade. Nem pouco tempo depois, nós mudámos de casa e ela foi-se embora. Ela já estava com 5 anos e meio, teve que ir para a família. No dia 19, o António saiu de casa por volta das 7 horas, 6 horas, para um encontro. E, em princípio, voltava nessa noite ou no dia seguinte. E não voltou. Tivemos essa ideia. O António foi preso, o que era, digamos, terrível, mas natural. Dentro do que era possível e do que era expectável. Fizemos o Natal, ele não voltou no dia de Natal, era claríssimo que tinha sido preso. Pusemos os miúdos com a massa das filhós a fazer os passaritos para fritarmos e metermos numa caixinha de fósforos para mandar
com um pijama, um colete que lhe fiz de malha para lhe dar pelo Natal e mais umas coisas num saco para ele levar para o encontro que ia ter. O encontro era junto à cabine telefónica do bairro social de Belém. E ele nunca mais chegava. E eu disse, pronto, ele está a faltar. Nunca se esperava mais do que 15 minutos. E eu saí da cabine quando ele me aparece. Ele esteve a ver se eu estava a ser ou não seguida. Eu percebi, então eu ia com o saco. E disse, olha, camarada, o António foi preso, isto é para mandares para a família. E ele disse, não, o António não foi preso. E eu fiquei assim, então, o António foi morto, foi assassinado pela PIDE, assim, à bruta. Por acaso foi muito brutal. E eu disse, como? Não, não pode ser. Foi. Ah, mas eu quero vê-lo. Não podes vê-lo, o funeral foi hoje. Foi no dia 26 que ele me deu a notícia. O António tinha sido assassinado no dia 19 de dezembro. Pronto, não o vi, nem o podia ir ver. Voltei para casa e entrei no táxi e que reparei que não me lembrava de nada. Nem da casa, nem de onde morava, nem nada. Era como se tivesse assim, algodão dentro da cabeça. Tive uma amnésia brutal. De maneira que disse ao homem do táxi, olha, desculpa, tenho que ir ali a fazer qualquer coisa. Não me lembrava. E fui até o rio, estive ali assim, pus o saquinho no chão, estive a olhar para o rio, não sei quanto tempo. Até que ouvi assim uns passos pesados, eram polícia, e eu, como qualquer bom clandestino, saí dali. Saí dali e está a ver no dia 26 de dezembro, subo outra vez junto dos Jerónimos e vou pelo bairro do Restelo. E é por isso que eu no Natal não consigo ver luzinhas nem nada. Era tudo luzinhas a brilhar e tudo, sabe como é? Aquelas casas chiques, da altura já era do bairro do Restelo. Eu andei a passear por ali à procura da memória de onde é que vivia, até que de repente fui andando e lá me lembrei e lá fui para a Rua de Pedroços. Lá cheguei a casa e foi, pronto, e aí disse, olha, o António foi morto e ela não acreditava. Pronto, e aí é que chorei, abraçada a ela. Eu quero sorridente amiga, que o tempo em nós seja fecundo, que a minha voz na tua voz, que a minha voz na tua voz seja indistinta, seja indistinta na luta pela vida, na luta pela vida, que se confunda com os milhões de gritos gritados pelo Eu consegui o contacto desta senhora através de uma amiga que pertence ao Partido Comunista Português. Ela enviou-me uma série de contactos de pessoas que pertenciam ao partido e que começaram a lutar contra a ditadura na clandestinidade. E algumas pessoas aceitaram falar connosco, outras não. Eu senti que para algumas pessoas este tema do amor era visto com alguma estranheza, como se fosse capaz de devassar a intimidade destes resistentes. Mas eu vi o amor de uma forma diferente. Via-o como um espaço de liberdade pelo qual todas estas pessoas estavam a lutar. Para esta mulher, isso não foi qualquer tipo de problema. Ela convidou-me para a sua casa e contou-me a história da sua vida sem medo. A próxima entrevista foi feita por telefone por um homem que vive em França.
E quando me contaram a história dele, eu fiquei muito interessado em perceber se ele tinha alguma mágoa, porque ele foi levado para a clandestinidade pelos seus pais, não foi pela sua vontade própria. E eu queria saber se ele tinha essa mágoa por não ter tido uma infância como a das outras crianças. Ele disse-me com muita naturalidade que não, que amava os seus pais e que por isso tinha abraçado aquela luta e tinha feito a luta dos seus pais a sua luta. E quando ele me contou a sua história, eu fiquei impressionado quando ele às tantas me disse que ficou 3 anos isolado numa cidade do Norte, depois de uma série de prisões que a PIDE fez dentro do partido. Ele ficou ali, sem conseguir outra vez retomar o contacto, sem saber o que fazer. E não conseguiu encontrar uma solução a não ser fugir para o exílio e em França, de volta à liberdade, retomar esse contacto e continuar a sua luta política. Sim, o meu pai conheceu o partido nos anos 40 e foi preso a primeira vez no Aljube por essa altura. Quando se falou a ir para a clandestinidade, ele vendeu a casa e vendeu o terreno e entregou o dinheiro todo ao partido. E assim levou para a clandestinidade a mulher e 4 filhos. Mesmo nessa altura tinha por aí os meus 9 ou 10 anos. A nossa casa, a casa dos meus pais, era uma casa que era um ponto de apoio, como se dizia nessa altura, era um ponto de apoio do partido, por onde passavam os funcionários do partido. Eu, no meu caso, eu lembro-me que já por aí com os meus 11 anos ou 12, apercebia-me que lá em casa haviam coisas esquisitas, não é? Como conversas à porta fechada e segredos e que eu comecei a não compreender e mesmo a temer. E os meus pais tiveram medo. Eu, nessa altura, como meus pais não sabiam ler e a gente comprávamos o Século todos os dias, o jornal, e era eu que lia aos meus pais. E nesse jornal havia lá, nessa altura, muitas historinhas de todos os dias, de crimes e de roubos e de não sei o quê. E eu tive medo que a nossa casa servisse para isso. E eu um dia disse aos meus pais, se não me dizem o que se passa aí, eu vou à guarda. E o partido, nessa altura, com o funcionário que lá estava, entenderam que me deviam dizer a verdade. E foi assim que eu soube que estávamos na clandestinidade. Nessa altura tinha eu 17 anos e já estava separado da família e por conveniências da clandestinidade. E um dia eu, numa zona onde não havia ninguém, ia andando e vejo ao longe o meu irmão, que já não via há 4 anos. E a última vez que eu tinha visto era a 500 km dali. Quando eu vi, o que é que eu vou fazer? Falo, não falo, faço de conta que não o vejo. 1000 coisas atravessaram-me na cabeça. Bom, passámos um pelo outro e só nos dissemos: bom dia, irmão. Demos para aí 10 passos, olhei para trás, ele também estava a olhar para trás e corremos um para o outro. Abraçámo-nos e tivemos 2 minutos, não mais, quase não falámos e cada um seguiu para o seu lado. Foi um momento muito emocionante na minha vida. E nessa altura teve uma relação amorosa. Eu nunca disse, muito longe de dizer quem eu era e de onde vinha e para onde ia. E essa relação amorosa depois foi, aliás, o que me levou a sair mais depressa para a França, dali daquele sítio, e que, entretanto, pronto, não parecia ser a pessoa ideal
para companheira e ela percebeu-se e com ciúmes ou com chantagem disse-me que se eu não casasse com ela, que ia fazer queixa de mim porque sabia muito bem que eu não tinha ido à tropa. E eu tive medo. O que me levou mais depressa a eu ter que fugir, mas 12 contos eu na altura não tinha 12 contos. Eu, como já disse, eu era encarregado lá de uma fábrica de calçado e onde o patrão tinha muita estimação por mim e dizia eu, lá, dada a minha competência, e então pedi emprestado 12 contos ao meu patrão. E foi com esse dinheiro emprestado, 12 contos, que eu pedi emprestado para casar. Mentira, mentiroso, não é? Só que não foi para o casamento, foi para vir para a França. É assim que eu venho para a França a salto. Quando entrevistei este senhor, senti de facto como a luta contra o fascismo e contra o colonialismo estavam profundamente interligadas. Eram nesta altura a mesma luta. Esta entrevista aconteceu também por telefone e esse senhor estava na altura no Brasil. E este pequeno pormenor desta chamada intercontinental fez-me pensar como esta luta estava a ser feita em vários países e em vários continentes. Estava a ser feita aqui em Portugal, claro, mas também em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, mas também com pessoas que estavam no exílio em países como o Brasil, a França, a Bélgica, a Roménia, a Checoslováquia, a Rússia e também na Argélia. E eu comecei por lhe perguntar: como é que o senhor então se começou a envolver na luta contra o colonialismo português? A África está a começar a descolonizar-se toda e a gente está a saber disso. Está a saber disso porque começa a aparecer panfletos clandestinos. A partir das eleições do Delgado, em seguida, o movimento nacionalista refaz. E refaz com várias siglas que depois iam desaparecendo à medida que as pessoas iam sendo presas ou em pequenos grupos. Na clandestinidade as pessoas não se conhecem, então cada um forma o seu grupo e tal. E já tinha gente fora, gente tinha estado a estudar em Portugal, tinha-se exilado e tal, outros do Congo, isto vinha do exterior. E Portugal tinha a Casa dos Estudantes do Império. Os estudantes da Casa do Império mantinham um contacto direto com Angola e reparte com a gente, não é? Havia assim um vaso comunicante entre Angola e Portugal mesmo, nessa fase. E em 1960 nós discutíamos abertamente a insurreição, claramente. Era a influência da Guerra da Argélia. Com 17 anos eu tinha 2 anos de militância clandestina, conhecia as regras daquilo tudo. Eu e outros colegas, tínhamos o grupo, não é? Nós desde 59 que teríamos apercebido que o dispositivo militar português era muito fraco. E como é que a gente sabia disso? Porque na escola era obrigado a ir para a Mocidade Portuguesa e alguns de nós resolvemos topar aquilo para aprender a manejar armas. E esse treino de milícia da Mocidade era feito uma vez por semana, quando chegava aos 16 anos, era feito uma vez por semana dentro do quartel, o único quartel que havia em Luanda. E a gente notava que aquilo realmente era algo... Quando a gente começou a pensar em insurreição, nós com 20 gajos tomamos isto. Nós víamos isso com 16 anos, hein? Agora você imagina o nível de radicalização que aquilo provocava em quem era contra o racismo, certo? E a gente dizia, olha, tomamos isto aqui e uma parte destes gajos estão do lado da gente, acabam por estar, a companhia indígena fica toda do nosso lado. Era tudo muito ingênuo, de facto. Mas iria acontecer a mesma coisa que aconteceu em 1961, que era o quê? Foi uma insurreição, vencida militarmente, mas que politicamente criou uma situação irreversível. E o erro do Salazar foi pensar que uma boa situação militar dá sempre uma boa situação política. Não dá. Quer dizer, quanto mais ele reprimia, quanto mais ele ganhava militarmente, mais o movimento nacionalista crescia. E nós contribuímos para isso. Contribuímos para isso a 2 níveis. Primeiro, a panfletagem, que a gente conseguiu meter durante o 61. Depois fomos descobertos e tivemos então que fugir. Uns conseguiam fugir através da Europa, outros através do Congo. E eu tinha uns contactos no Brasil, fugi para o Brasil. No Brasil o que havia era uma organização da oposição portuguesa muito forte, baseada em torno de um jornal chamado Portugal Democrático. Era o jornal que havia em São Paulo. Aquilo tinha gente praticamente da oposição de esquerda toda. Tinham muita ligação, esses sim, muita ligação a Portugal, e recebiam muitas informações nossas da Guerra da Independência e publicavam tudo aquilo. E em 64 há o golpe de Estado no Brasil, da direita, e então a Embaixada Portuguesa fez uma série de diligências junto aos militares para que nós fôssemos presos todos. E fomos, ficámos presos, fomos interrogados, um agente da PIDE foi pedir a extradição da gente, não sei o quê, eu acho que fiquei preso 2 meses, não sei o quê.
quando a gente sai da prisão, ficou muito claro que nós estávamos vulneráveis, não é? Alguns tinham documentos falsos, outros tinham documentos que eram legais e não sei o quê. Eu tinha um documento falso. Com esse documento falso eu saí para a Bolívia, saí da Bolívia para o Chile, outra vez apoiado por pessoas do Brasil de esquerda. Uma das pessoas que muito me apoiou na altura era um professor de Sociologia, Fernando Henrique Cardoso. Eu conheço até hoje, fala comigo e tudo. Estava exilado no Chile, ajudou-me bastante, porque a gente não tinha dinheiro para pagar as passagens e eles fizeram lá uma vaquinha, né? E lá fomos para Dakar, no Senegal. E na altura a gente tinha duas sedes, uma em Conakry e outra em Dakar, e atuava através da fronteira da Guiné-Conakry, mas fazia as evacuações e retiradas, eram feitas pela fronteira do Senegal, na zona de Ziguinchor. Que, quando o Amílcar Cabral chegou a Dakar uma semana depois, tivemos uma grande conversa. Ajudei a fazer várias coisas, por exemplo, o trabalho de alfabetização. Havia vários campos refugiados ali no Senegal, uns mais perto de Dakar, outros mais perto da fronteira. Depois estive clandestino no Congo e vieram uma massa de refugiados impressionante. Quando eu estava ali no Baixo Congo, o número de angolanos era de 500 mil, mais ou menos. Num país tão pequeno, naquela época, ainda por cima, ainda tinha menos habitantes, conseguiu-se, por exemplo, os meus pais estarem 30 anos na clandestinidade sem serem presos e a resistência se fazer toda. O avante sempre na clandestinidade, os meus pais foram principalmente tipógrafos. Mas as casas, para terem condições de defesa, um homem sozinho por aí, uma mulher então ainda era muito pior, não é? As mulheres tiveram muitos anos sem poderem fazer trabalho de organização, mais confinadas, porque uma mulher que andasse assim fora de horas era um escândalo, era um tempo em que ainda as enfermeiras eram proibidas de casar, era um cárcere, o país era um cárcere, não é? Para a vizinhança era um marido e mulher, mas não sendo realmente, mas para criar medidas conspirativas, medidas de defesa, para criar defesa. A minha mãe em 48, 47 mergulhou, como é a expressão, veio para a clandestinidade. O meu pai já estava na clandestinidade, mas eles não se conheciam, conheceram-se aí. E eu nasci em 49, depois fui até ao 25 de Abril, não é? Com 2 anos e meio comecei a falar, muito explicada. E uma vizinha perguntou-lhe, e tal... Aí tinha o meu nome ainda. Ainda era Joaninha, não é? Vais com a mãe passear? Eu? A Joaninha vai com a mãe, vai com a mãezinha às compras e o paizinho ficou em casa a fazer pregos. Os pregos eram aqueles... Cada letra parecia um prego. Cada palitinho, assim como se fosse um preguinho, tinha no topo um caractere, um A, um B, as letras, os números, essas coisas todas. E era assim que a gente fazia. E ela perguntava o que era e o pai dizia que são pregos. Paizinho, o que é que estás a fazer, paizinho? O paizinho está a fazer pregos. E aquilo pareciam pregos. Era enxume, não era? Portanto, foi visto que já está a falar, não sei o quê, não podia continuar. Isto era uma resposta muito estranha para se dar a uma vizinha. O pai está a fazer pregos em casa. Quer dizer, e foi por isso. Depois fui para junto dos meus tios no Conselho de Serpa. O meu avô já tinha morrido em 39 e voltei a viver com os meus pais com 7 anos. Portanto, a vida era muito mais dura e as crianças cresciam muito mais rapidamente. E eu entendi isso tudo. E não foi nada fácil. Mas o mais difícil foi separar-me da família. Isso é que me custou. O nome e representar papéis, as crianças têm mais facilidade em representar. E eu falava muito e não dizia nada. Os meus pais ao princípio ficavam aflitos. O que é que ela está para ali a dizer? Falava, mas não contava nada. Defendia as casas assim. Ajudava na defesa das casas. Ajudava mesmo. Deixei de ser Joana, passei a ser Ana, mas era um nome parecido, que era para não criar confusão, não pude ir à escola. Das coisas que me custaram muito, foi não ir à escola. Mas os pais disseram-lhe porquê? Ensinaram-me, e ensinaram bem. Aprendi coisas que os miúdos da escola não aprenderam, com os mesmos livros, e depois avancei mais, mas depois não fiz exame nenhum. E tinha 46 anos, Morávamos na Guarda quando ela fez a 4ª classe. Depois, no ano seguinte, ou 2 anos depois, fiz o ADOC e entrei para a Universidade da Beira Interior, a Universidade da Covilhã. Eu, se não tivesse ido para a clandestinidade, tinha sido preso.
quando houve as prisões de 71, eu tinha sido preso, não é? Eu fui para a clandestinidade, portanto desertei, que ainda estava a cumprir o serviço militar, desertei. Depois do 25 de Abril eu ainda fui fazer um ano e tal de tropa, já com 29 anos, ainda em Alverca também, fui fazer um bocado. Portanto, quando o partido me propôs passar à clandestinidade, aquilo foi praticamente automático. Depois o camarada disse-me, olha, tu vais ter com aquela camarada que tu já te encontraste em Vila Franca e tal, eu encontrei em tal sítio, olha, leva uma mala com o mínimo possível e compra uma aliança. Olha, Que é uma aliança que é a minha aliança que me inchou o dedo, que eu engordei, entretanto, minha Pronto, aliança. e eu vim de comboio, parei em Moscavide, comprei uma aliança. Estou 200 escudos. Comprei uma aliança em ouro. Em ouro, numa orivesaria. E a Joana comprou uma de pechisbeque. Por 3.500, ou seja, 3 escudos e 50 centavos, menos 5 escudos. Depois punha-se a lavar a louça, aquilo já estava verde. Depois comprei esta, que foi numa loja de penhores. E eu depois disse-lhe, pá, isso dá um bocado nas vistas, tens que... Bom, e depois fomos morar em frente ao Aljube. Pegada à Sé. Ali, Sim. logo a seguir, à Sé, naquelas casas, foi aí. Naquela descidazinha. Rua Era do também Barão. uma parte de casa, era com quarto, sala e serventia de cozinha e de casa de banho. Epá, e até estávamos bem ali, bem situados. Normalmente eu ia fazer trabalho político para a zona oriental de Lisboa, Sacavém, Moscavide e tal, e a pé. E, portanto, em Alfama aquilo era difícil seguir-me, não é? Pois, aquilo é um, E ao contrário labirinto, também. não é? Era uma boa localização. Mas mais tarde houve prisões, as prisões de 71, e nós tivemos que mudar. Tínhamos que sair em 24 horas, não é? Foi o prazo que nos deram, porque tinha havido uma prisão de um camarada que morava na Graça, relativamente perto de nós, e andámos a ver nos jornais e tal, onde é que a gente vai, porque a gente não queria ir para um hotel. Íamos a ver e tal, vimos residencial, vamos para uma residencial. Fomos para a residencial de São Mamed, em frente à igreja de São Mamed. É na rua da Escola Politécnica. Na rua da Escola Politécnica. Aquilo era caríssimo, tivemos lá uns 3 dias, não é? Eram só estrangeiros e o caraças, e a gente também não estávamos bem vestidos para aquela situação. Saímos dali, fomos para um quarto. Aí demos muitas voltas nessa altura. Um quarto, aquilo também era... E depois nós não podíamos também entrar em contacto com gente que estava queimada, não é? Foi uma Com as altura denúncias, complicada. houve muitas prisões. Nós temos 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, um homem e uma mulher. E ela, quando era pequena, ouvia falar na clandestinidade e pensava que era uma terra, como as Caldas da Rainha. Assim. A gente às vezes dizia, quando nós estávamos na clandestinidade, isso, aquilo. Ela, aquela dita, era pequenita, pensava, porque ela ainda tinha só 1 ano, quando foi o 25 Quando de foi o Abril. 25 de Abril tinha 11 meses. E o Diogo tinha 28 meses. Foi uma sorte, porque aquilo também não podia ser eterno, não é? Embora parecesse. E pronto, e ali entre 58 e 59, entretanto, mortinha para ser convidada para o Partido Comunista e ninguém me convidava. E a entrada para o Partido Comunista, como deves saber, não era porque a gente dizia que eu quero ser do partido, eu quero, vou e quê. Não, tinha que se ser convidado, e para se ser convidado a entrar, era preciso prestar-se provas, como se dizia na altura. Só dando provas é que depois se era convidado. E, portanto, eu fazia os possíveis para dar provas, e ninguém me convidava nada. Deviam achar que eu era muito miúda, eu era muito conversadora, e tiveram medo, acho eu. Nunca falei sobre isto com ninguém, mas acho que era. E, entretanto, caso-me, em 1960, o meu casamento era uma quase reunião da oposição, porque quando me casei já me tinha percebido que o meu noivo, o meu futuro marido, devia ser do Partido Comunista, o meu namorado, e ele nunca me disse que era. E foi qualquer coisa que eu dissesse, ele... um dia saberás, um dia verás, um dia não sei o que é. E, no entanto, tínhamos uma relação, e isto é importante para as gravações, para a tua vertente da entrevista, da conversa.
tínhamos uma relação tão aberta e ter relações sexuais naquela altura era impensável. Nós tínhamos, como tinham, diga-se, todos os casais de namorados que eram da camada social intelectual, digamos assim, cultural, social, que era a nossa, isto é, estudantes universitários, divergistas, próximos do comunismo, que era tudo. Ninguém era próximo dos socialistas naquela altura, não, eram próximos do PC. E toda a gente tinha, não era logo no primeiro mês, não é? Mas quando começava a relação a dar, era. Pronto. Mas o mais clandestino que podia ser, o mais secreto que podia ser, de tal maneira que a minha mãe, no dia em que, na primeira vez que eu me casei, mandou uma prima minha falar comigo. E ela não tinha coragem, então mandou uma prima minha falar comigo, uma prima que era da minha idade, já se tinha casado, para me explicar como é que era a noite do casamento. E eu disse-lhe, oh Tília, por favor, estou farta de saber isso. E ela, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mulher, tu achas que eu cheguei este dia sem, fizeste tu muito bem, porque é muito mau, não sei o quê. Mas nem tinha ela própria, que tinha chegado virgem ao casamento, nunca tinha imaginado que eu podia ter. E portanto, a festa do casamento foi uma festa, de facto, foi uma festa grande, bonita, com os nossos amigos todos. Tínhamos, como eu te disse há bocado, e isto é importante, no namoro e depois no casamento, uma relação muito de igual, muito de igual. Como ele era comunista e eu era comunista, já na altura estava farta de ler coisas e sabia que era convictamente comunista e era aquilo que eu queria, igualdade e não sei quê, aquilo nem era, não era preciso chamar a atenção de nada, era a nossa própria relação, era naturalmente de igualdade, pronto, se eu te disser que naquela altura não havia máquinas de lavar louça nem nada que se parecesse, portanto, o Alberto, eu cozinhava e quem lavava a louça era ele, era uma coisa automática e, por exemplo, quem fazia as camas era ele. Eu digo as camas porque nós quando casamos, e isto tem muita piada, eu acho com esta distância, quando casamos fizemos questão de não ter uma cama, ter duas, no mesmo quarto, claro, mas duas, para não nos cansarmos um do outro. Foi um princípio nosso, também acho que era um bocadinho moda entre os nossos amigos e tal. Depois havia ali uma dúzia de pessoas com quem eu me dava, e é para tu veres que não era tão nítido assim. Havia uma dúzia de pessoas que eram os meus maiores amigos na altura da faculdade, em relação aos quais eu achava que havia relações com o partido, um deles era o Alberto, com certeza absoluta, e depois alguns enganei-me. Os meus amigos, o Vasco Cabral, que depois foi presidente de Cabo Verde, acho. E o Vasco Cabral, um dia na Caparica, foram todos para a água, eu estava sentada, fico com o Vasco Cabral a conversar, os outros foram todos para a água, não sei o quê. Eu disse ao Vasco, eu queria tanto entrar para o partido. E ele disse, amiga, não peças a mim que eu não sou. E eu disse, já meti água. E ainda por cima estar a dizer que era um bocado comprometedor, não é? E depois não era, e ele estava ligado aos movimentos de libertação. Pronto, o Lucilara de Angola, que era um dos meus grandes amigos, eu achava que era partido, não era? Nós éramos todos do mundo juvenil e estava cobertura a tudo, não é? E é neste clima, com aquela casa que foi feita por nós, ao pormenor, com o amor que estava ainda tão vivo, 2 anos e tal depois de casamento, 3 de namoro, portanto 5, que um dia batem à porta e eu vejo o amigo que eu conhecia, nunca falo o nome nele, quem sou eu? Pessoas que denunciaram, eu não digo, que nos denunciaram, de lá todos, não é? Não, acho que ainda hoje é a PIDE e o regime que a gente tem de responsabilizar. Eu gramei muito por causa de uma delação. O Alberto e eu fomos para o exílio por causa de um delator. Um preso, um comunista, que falou à polícia, não é? Agora, nem assim eu digo os nomes deles.
porque digo o nome dos PIDs, que me lembro dos crimes que fizeram. E estes, não é que eu lhes tenha, digamos, perdoado, não é que eu tenha esquecido, mas hoje eu entendo que era difícil. Era difícil ser preso e não falar. Era difícil. Pronto, e quanto mais os anos passam, mais eu acho que era difícil. E, portanto, amigo à porta, está cá, não sei quem, entra, não sei o quê, tal, Alberto, está aqui, não sei o quê, e entraram para a sala e de repente, adeus, fui à porta, despedi-me e vejo o Alberto branco, lívido, a dizer. E ele veio dizer que o outro falou. Eram 3, estavam ligados ao coisa. E, portanto, pisga-te, foi o que eu disse ao Alberto, pisga-te esta noite porque eles vêm-te prender amanhã, de certeza. E ele manda-o dizer pela família que tinha falado. E, portanto, em 24 horas, a gente pôs o Alberto no aeroporto e ele tinha, felizmente, passaporte, porque, como era jornalista, tinha passaporte, tinha ido não sei aonde, uns tempos antes, a Espanha, não sei quem. Portanto, em 24 horas nós conseguimos, e ele despediu-se, fomos à casa dos meus pais despedir-se, à casa dele, dos pais dele despedir-se. Os meus sogros emprestaram dinheiro para o bilhete de avião. Os meus pais ajudaram um bocadinho para ele se instalar quando chegasse, coisa pouca. E eu fiquei por um mês para poder desfazer-me da casa, fazer algum dinheiro, para podermos viver lá. E pronto, e ele partiu de facto para o exílio, para Paris. Onde era o campo era uma escravidão. Às 5 da manhã e 4 da manhã, 1h30, 2 horas a pé. horas a pé, uns geadões grandes e descalços. Para os apanhadores, para os madeiros, era de sol Portanto, a sol. era de sol a sol. Entrava durante a noite de manhã, 2 horas e tal antes do sol nascer e depois 2 horas e tal depois do pôr do sol. Depois, quando eu tinha os meus 16, 17 anos, comecei a ter consciência que a vida não podia continuar assim. Não continuar assim e tinha que fazer alguma coisa, tinha que mudar. Em 1958, Meteu-se na política. quando foi as eleições do Humberto Delgado, e o Humberto Delgado ganhou as eleições em 87, 88%, aqui no Coço. Depois a seguir às eleições, surgiram muitas lutas. As eleições foram no verão, na altura de muito trabalho, e começou a aparecer muitas greves. Muitas greves. E às 8 Santa horas. Justa e Coço foi ocupado 3 semanas pelas forças do exército de Estremoz, Évora, e o pessoal fugiu todo para ir para a Charneca. Quando a PID aqui veio, lembro-me tão bem, arrombaram a porta, deu a volta aí a tudo. Até tínhamos matado um porco, era carne por todo lado, era sal por todo lado. Isto é a ruindade. E nessa noite tinhas trazido um saco de Avantes, que era uns papelinhos muito pequeninos. E eu pensei assim, já tinham prendido umas pessoas no Coço. E eu disse assim, opa, o meu marido trouxe uns Avantes que é para espalhar por aí, por esse coiso todos. Mas era segredo, uma coisa enorme. O que é que eu fiz? Levantei-me e estava aí uma enxada, nós também só tínhamos enxada nessa altura. E eu fiz um buraco e foi a nossa salvação, senão ainda estavas lá ainda mais tempo. Eu enterrei lá o saco era um talego muito grande, um saco grande, cheio de Avantes. E nessa noite vieram-no buscar. Sentia que ia ser preso. Trazia muitos Eu era Avantes para espalhar por aí, mestre por delegado todo no lado. Coço. E as coisas. E tive necessidade, à noitinha, antes de me vir embora, a gente chegava por volta das 10 horas da noite. Fui levar um cântaro de azeite. Mas isso já trabalhavas num lagar. Sim. Fui levar um cântaro de azeite ao Zé Madeirinha. Abalava, nem dizia Um nada, cântaro de apanhar 20 Avantes. litros. 20 litros. E estava lá o maior PID de Santa Justa, na taberna. E quando eu entrei,
pus o cântaro de alumínio no chão, entreguei ao dono do estabelecimento. Quando eu entrei, ele diz assim: adeus ao Manel, com um ar de chacota, coisa. E eu fiquei logo desconfiado. E quando eu cheguei a casa já vinha desconfiado. Nessa altura, Pela atitude do PIDE, comecei a pensar, isto está aqui batota. E entrei pela porta da rua, era uma porta de 2 meias portas, e vi uma cruz na ombreira, a lápis. A parede era branca e uma cruz. Pensei, hoje já aqui batota. Às 2 a ou 3 porta da tinha um manhã, postigozinho pequenino. 2 ou 3 da manhã, o que é que eles fizeram? Bateram à porta, ninguém abriu a porta e eles meteram um arranca-pregos ou qualquer coisa e a porta cedeu, um triângulo, o cachimbo que está aí em cima. A porta não prestava para nada. Que segurava as portas, partiu o triângulo, o comprimento E partiu do um bocado cachimbo. da porta. E eles entraram com uma luz à procura de A porta qualquer já não coisa. prestava, eles ainda deram murros. E eu já estava no meio da sala, à espera. Nessa noite prenderam 16. Prenderam poucos. Entramos na António Maria Cardoso, depois fui logo para interrogatório. Eu estive da primeira vez 4 dias e 4 noites na estátua. Sentado. Sem dormir, sem comer, sem nada. A primeira foi sentada. E depois voltei lá novamente, foi de pé. Mas aquilo é tenebroso. Ninguém faz ideia. A gente estamos estátua, sempre. Tanto faz ser sentado como ser de pé. A gente não se pode movimentar. Estamos de pé, estamos sentados, não se pode movimentar. E os espíritos eram rendidos de 4 em 4 horas. Já na quarta noite foi a noite que eu sofri mais. Foi até desmaiar. Levaram-me para o Alju, para a minha cela. Era uma cela que tinha 6 passos. 6 pés. Não é passos, é pés. O pé ia à frente, assim. Tinha 1 metro e tal de comprido e tinha 40 ou 60 de largura. Em Peniche, esta também foi boa. Boa não foi nada boa. Até foi muito má. Muito má, do mais mau que há. Quero ver, abalámos daqui umas poucas e depois a gente aqui íamos direitos a Santarém, Caldas da Rainha, sei lá, para chegar a Peniche era um dia inteiro. Chegamos a Peniche, a gente caiu na patetice levar a minha menina. A Maria Antónia levou o filho dela, que era um menininho, um rapazito. Caímos na patetice, levámos as crianças. Chegámos lá a Peniche, visitas para ninguém. Chegámos lá, fomos lá para se apresentar, não é? Tínhamos de ir lá ao coisa. E então disseram que a gente só tinha visitas no outro dia. O que é que nenhuma tinha dinheiro para a pensão, ficámos ali. Não houve uma que não sei o que foi. E isto foi a realidade. Houve uma que um homem às tantas da noite, a gente estava tanto frio. E houve uma que o homem chegou com a caminhoneta da carreira. E isto foi a realidade. Chegou com a caminhoneta e houve uma que puxou a caminhoneta, foi abrir a porta e a porta abriu, da caminhoneta da carreira. E a gente, todas metemos lá dentro. Olha então, quando já está aberta, ficámos todas, veja lá, sem mentira nenhuma. O homem de madrugada viu, mas calhou tão bem, de madrugada viu e viu a gente todas, mas também foi mal criado. E disse assim, olha, deixei a caminhoneta aberta, tenho a caminhoneta cheia de putas. Olha, tenho a caminhoneta cheia de putas. E a gente, dissemos, não somos putas não. Que já temos aqui os nossos filhinhos, não somos putas não. É que a gente tinha para ter visitas às 2 horas e a gente não deram visitas e a gente somos sérias. Então depois o senhor pediu desculpa e olha, ainda bem que fiquei assim com a caminhoneta aberta. Olha, tanto frio. Umas despiam, havia saiotes, né? Que a gente usava calças, umas despiam as saias para ir buscar, embrulhar os gaiatos, eu despi o saiote que tinha para embrulhar a minha e a gente passava ali cheio de frio. É assim, está a ver?
E, portanto, quando chega ao Arieiro, paragem de autocarro do Arieiro, que ainda hoje existe, nota, a princípio da João 21, onde eu devia sair, eu devia descer, desci, de repente há dois tipos que saberam de mim, não é? Um agarra para um braço, o outro agarra pelo outro, e o que me agarra num dos lados, não me lembro qual, com o crachá da PIDE assim na cova da mão, para não se ver, disse Polícia Internacional em Defesa do Estado. Pensei, já estou. E tal como era feito na altura, que era indicação, sobretudo no partido, mas não só, mas era indicação, era de que nunca ninguém fosse preso em silêncio. O povo devia saber que as pessoas estavam a ser presas pela polícia política. Ao contrário do que eles diziam, não é? Que não. Até aos berros, aos gritos, fiquei rouca. Presa pela polícia, porquê? Mas presa pela PIDE, porquê? Mas que fiz eu? Mas presa pela PIDE, porquê? Não sei o quê. Deram-me, abriram o carro, meteram-me lá para dentro, enfiaram-me no carro, um entrou primeiro, depois entrei eu, depois entrou o outro, entalaram-me entre os dois e entre João 21 e a Praça de Londres, o tipo da direita já me estava a meter a mão na perna. Eu estava, naquela altura, já era novita, portanto era natural que usasse minissaia, segundo usava-se minissaia na altura e era verão, era junho. Portanto o Tito meteu-me a mão na perna e fez uma coisa que ainda hoje asco. E eu dei-lhe bati-lhe na mão, dei-lhe um safanão. O tipo do outro lado, ria-se. Lembro perfeitamente dele, como uma esfinge, assim a rir-se, irritantemente, e o da direita a esboçar outra vez outro gesto daquele género. Até que o inspetor virou-se para trás e disse: meninos, juiz então, que é isto? Como se fosse uma brincadeira. Quando cheguei à PIDE, ao espaço da PIDE, a carrinha entrava por um portão de ferro e havia um pátio interior onde tinham os carros da PIDE e isso assim, e era pelas traseiras que se via as escadas do terceiro andar onde eram os interrogatórios. Lembro-me perfeitamente, quando me tiraram e eu saí para o pátio, deixei de estar fisicamente entre aqueles dois tipos. Lembro-me perfeitamente da sensação de liberdade. Quer dizer, como se despi a pele. Agora vamos subir. Pronto. E agora, calma, Teresa, vamos lá ter coisa e tal. Não, ainda outra coisa que foi importante, que foi na altura da prisão, quando eu gritei, mas presa pela PIDE, porquê? No Arieiro, disse: telefonem aos meus pais, avisem-nos. E dei o número de telefone, 31 477 31 476, que era o número de casa. E aquilo tinha uma bicha grande no autocarro, umas 20 pessoas assim, que estavam à espera do autocarro. Na altura fazia-se bicha um bocado assim. E vim a concluir depois, não é? Depois de ter saído, que qualquer coisa como 10 minutos depois já estavam várias pessoas a telefonar, a dar. E ainda hoje isto me comove, porque foram estas formas de solidariedade de muita gente que aparentemente não fazia nada contra o fascismo, mas que era de facto, e arriscava, porque sabiam que os telefones estavam controlados e tudo isso, não é? Mas que era de facto solidária. Mal cheguei ao técnico, houve prisões, houve não sei o quê, eu comecei a ficar atenta. Depois fui trabalhar para a associação e, se quiseres, os amores depois vieram da associação, da luta, um bocado, não é? Portanto, nós entramos no técnico, houve todas aquelas... depois houve as inundações, depois houve 4 seminários de estudos associativos, depois houve a nossa luta do técnico e o fecho da associação pela PIDE. E, portanto, ao longo deste processo eu fui-me politizando. E chegou um momento, um bocado, em que a luta legal já não me chegava. No 4º seminário, portanto, em 67,
foi a primeira manif anticolonial. Repare, nós estamos num contexto em que há a guerra colonial, portanto os rapazes, quando acabava o curso, iam para a guerra e se chumbavam, iam para a guerra. Portanto, o futuro era negro, era preciso, o que a gente queria era acabar com o fascismo. De facto, nunca parei mais de me radicalizar. O meu marido, apaixonei-me por um homem que era também da luta, que era, nem sequer pensava noutra coisa. E casámos e fomos para a França, que ele foi fazer lá um curso e eu também fui, e aí entramos para uma organização marxista-leninista. Passámos a trabalhar na clandestinidade. E o trabalho clandestino é a coisa pior que eu acho que tinha o trabalho clandestino. Quer dizer, que enquanto no técnico, enquanto aquelas lutas, a gente até podia ser preso, ia para a manif, íamos ser presos e tal, mas como não tinha nenhuma ligação a organizações políticas, sentia menos medo. Depois era o coletivo. O aspecto do coletivo é bestial. Éramos todos. Sei lá, uma vez estávamos em ciências e a polícia rodeou aquilo, mas éramos muitos. Era uma coletividade, digamos assim, a lutar. Quando se entra para fazer luta clandestina, já eu não estava na clandestinidade, mas fazia luta clandestina. Está-se sozinha, a gente não diz e deixa de se ir aos cafés, e o pior de tudo é o medo. A gente está sempre com medo. É uma característica, vai na rua e olha para trás. Está sempre esse medo que eu acho que é a coisa pior do fascismo. As casas eram alugadas com o critério de como é que a gente podia fugir. E escada de serviço não vale muito porque a PIDE ia pelos dois lados. E nós alugámos uma casa ali na António Strompo, ao pé do estádio do Sporting, em que se podia saltar do terceiro andar. E o meu marido fez uma escada de corda, por onde fugimos, de facto, e tinha o corredor era assim, o quarto era aqui, e ele fez uma estrutura de madeira que enfiava na porta. A PIDE não entrou, não conseguiu. E o que se dizia à porteira, enfim, às pessoas que lá iam, que era uma escultura dele. Aquela escultura era um monstro. E vivíamos assim. Tínhamos casas de apoio, tínhamos uma casa em Fontanelas, onde o meu marido foi preso, e era muito caricato. A gente dava, era como se fosse o elefante em cima dos nenúfares, porque, quer dizer, o PC tinha grandes apoios, tinha democratas e não sei quê, porque as casas precisavam de um fiador. Agora, a gente éramos todos o mesmo, não é? Não dava para ser fiadores de nada. E então o que a gente fazia era ir para uma casa de camponeses, o que dava nas vistas. A gente o que fazia era o copiógrafo, fazíamos panfletos, chatos como a petaça, mas enfim, e a gente punha nas caixas do correio e essas coisas. Porque uma das coisas que fazíamos era tentar recortar a gente e alargar a organização. E fazíamos isso através do teatro. Eu e um camarada que já morreu. E os atores, alguns deles foram de facto recrutados, mas não foi para a nossa organização, foi para outra. A gente não tinha muito jeito, mas era bestial, 3 vezes por semana. Era a luta que eu gostava. O resto era só medos e só... Depois, um dia, a PIDE foi lá à casa, a António Strompo, e a gente fugiu pela tal dita escada de corda. E nós tínhamos sempre tudo preparado, dinheiro, não sei o quê, para fugir. E quando a PIDE toca a campainha, ele diz: olha, está aí a PIDE. Eu nem sequer sei como é que tive coragem, porque eu sou medrosa. Mas lá foi do terceiro andar, lá desci, pela escada de corda, assim meio a dormir mesmo. Depois comecei a ouvir insultos.
Eu, queres ver? Porque o meu marido era muito... pá, era um gajo que a adrenalina subia-lhe e ia para a porrada facilmente. Disse, o que é que ele está ali a fazer, a insultar a PIDE, disse eu. Mas depois ouvi uns tiros e vi que eles atiraram sobre ele do vizinho, porque eles não entraram em minha casa. E eu fugi para um lado, eu perdi o meu marido nessa altura, não sabia onde é que ele estava, e só ouvi tiros e eu fugi. Depois usei uma prima para ver o que é que se passava e a PIDE estava na casa da minha mãe, obviamente. E nessa eu encontrei um aluno meu, por acaso, que era da minha organização, mas eu não sabia, e disse-lhe, olha, eu não sei se ele está preso, se está morto, eu ouvi tiros, ouvi isto, passa a palavra. E ele, de facto, passou, e pronto, e conseguimos encontrar-nos à noite, nesse dia, e pronto, e fomos para a clandestinidade. Nós fomos denunciados, o meu marido resistiu e resolveu mandar um tiro no GNR. Porque a malta foi presa e denunciada à GNR, não foi nada à PIDE. A PIDE não nos apanhou. E o meu marido dá um tiro, felizmente, passou no cinto do GNR e pronto, e vai preso. E então o GNR sentaram-se ao meu lado e disseram, olha, a senhora está presa, o melhor é não fazer nada, e foram muito educados. E o senhor só dizia, olha, o melhor é dizer-me tudo, porque a PIDE é horrível. E pronto, às 11 da noite estava lá a PIDE, e depois o meu marido teve 3 dias só a comer porrada. Eles nem queriam saber nada, ele ficou completamente negro, diz a minha mãe. Eu na cadeia entrei num processo complicado, e uma das coisas era do meu marido, o terror que fizessem mal ao meu marido. Ele foi muito torturado, muitos dias. Eu só tive 3 dias e depois largaram-me e eu não percebia porquê. Era quando o meu marido tinha começado a falar. Portanto, ele teve 6, depois teve 10, teve 20 e tal dias de tortura de sono. E pronto, e depois no 25 de Abril ele saiu. Dizem bem, o que é? A nossa luta é para combater o colonialismo, porque nós estamos a ser explorados, estamos a ser retirados, tudo, a nossa identidade. E o nosso povo sofre exploração, nós lavramos, temos tudo, mas quando vendemos o nosso produto teve pouco rendimento, recebemos pouco dinheiro. Os colonialistas nos exploram, retiram-nos dinheiro, retiram-nos tudo. Porque é que nós estamos a viver nesta situação? Eles é que nos criou esta situação toda, porque colonizaram o país e não desenvolveram o país. Então estão a fazer abuso contra a nossa população. Porque Amílcar Cabral dizia assim, Amílcar Cabral disse assim, não fez a luta, não está a fazer a luta contra o povo português, mas sim está a fazer a luta contra o colonialismo português, porque o próprio povo português está sobre a dominação colonial em Portugal. Portanto, nós não confundimos a autoridade portuguesa com os povos portugueses. Eu ouvia a Rádio de Libertação Nacional. Ela estava juntamente com os meus tios paternos. Depois, passado uma noite para outra, de um sábado para um domingo, a Rádio de Libertação começou a anunciar aquilo, a dizer que Amílcar Cabral foi assassinado na sua própria casa pelos inimigos do PAIGC. Portanto, é o próprio inimigo, o inimigo do PAIGC infiltrados do próprio partido. Aquilo era uma dor que causou toda a franja, toda a camada social da zona libertada. Ninguém ficou satisfeito com isso. Aquilo foi uma total desilusão, aquilo foi uma total tristeza na zona libertada. E, portanto, até pessoas começaram a perder a capacidade de ter a coragem de participar na luta. É isso, é. Mas depois, passado alguns tempos,
com homens de Amílcar que ele formou, mas que, mesmo que não estivesse vivo, mas havia pessoas que vão continuar na ideais, porque dizem sempre, ninguém é insubstituível, ninguém é insubstituível. Mesmo os que morreram hoje, nenhum instante será perdido, porque haverá muitos Cabrais. Cabral morreu, mas a ideia de Amílcar Cabral não morreu. A bala matou, mas não matou a ideia de Amílcar Cabral. Este homem cresceu numa das zonas libertadas criadas pelo PAIGC na Guiné. E esta ideia de zona libertada foi uma das coisas pela qual eu me apaixonei imediatamente. A possibilidade de criar uma zona livre dentro de um país ocupado. Depois de falar com este senhor, fui fazer uma entrevista com uma investigadora especialista em estudos africanos que me falou de um arquivo, o Arquivo Coutinho. Era um arquivo fotográfico feito pelo médico holandês que se voluntariou para ir trabalhar com o PAIGC. E através deste arquivo é uma das poucas fontes de documentação em que podemos perceber e ver como é que eram estas zonas libertadas. Eu, quando entrei em contacto com a universidade que gera este arquivo, eles disseram-me que este médico ainda está vivo hoje. E eu quis imediatamente falar com ele, eu quis perceber o que é que leva alguém a sair da Holanda e ir para um país em África lutar contra o colonialismo português. E a primeira pergunta que eu lhe fiz foi deste nome, Coutinho. De onde é que vinha? Qual é que era a origem deste nome? E este homem contou-me que ele é descendente de portugueses e que a sua família fez parte dos judeus que foram expulsos de Portugal durante a Inquisição. I started my medical studies in Amsterdam in 1964, and until, of course, the 60s were quite a change in the political scene. Until I think in around my 5th or 6th years, when in my studies, I got very interested in Africa, and I read a lot about especially about what was happening there, and also learn about the resistance movements in the Portuguese colonies. So at a certain moment, this group approached me and they said, well, we got a request from the PAIGC because they need a medical doctor in their refugee hospital in the south of Senegal, and would you be interested to go there? And after a half year, I left for Dakar together with my wife. At that time, she was studying social science, so she was also very interested, but no medical background, absolutely nothing, and we had no idea what to expect really. It was February '73, just after Amílcar Cabral had been killed. So I arrived in Dakar, and basically what happened was I stayed a few days in Dakar, and then I traveled to the south of Senegal, which is Ziguinchor, which is very close to the border of Guinea-Bissau. And there the PAIGC had their headquarters, what they call the North Front, and there was also a small hospital. And then in the end, Luis Cabral, who was at the time the head of the North Front, and he was the first president, he said, well, you had been working so hard for over the year and without any pay, because we were not paid, we were just receiving food. And so he said, well, why don't you go for a month inside the country and see what we had achieved in the area. So I entered the country on foot and spent a full month walking within the country, mostly at night in the beginning, but sometimes during the day. I took a lot of photographs and I didn't do anything with them, so I kept them in my possession. But I always thought, well, if I die, probably my children will have no idea what this is all about and they may be destroyed. So I approached the African Study Centers and I said, well, could you digitalize them and so they are available for everyone? And this is what they did.
because when I went back in 2010, the country is not in very good state. There are lots of troubles there. So I thought, well, they are probably not very interested in their history now, but maybe in 50, 100 years it may change. So they may look back in the history and that's it. So that is my story. Depois desta entrevista eu fiquei com duas ideias que este senhor acabou por lançar. A primeira é esta ideia do tempo que é necessário para um país ser capaz de olhar para trás, um povo ser capaz de olhar para trás e refletir sem medo sobre o seu passado, sobretudo quando é um passado difícil e traumático. Quanto tempo é que é preciso? Serão 10, 15, 20, 30, 40? Aqui em Portugal já passaram 46 anos e mesmo assim parece que ainda não somos capazes de olhar com clareza para este passado traumático. E outra das ideias que ele falou aqui que me pareceram bastante interessantes foi esta ideia de um pai deixar uma série de fotografias aos filhos e eles não serem capazes de perceber o que é que está ali. Será que nós aqui em Portugal também somos capazes de olhar para as fotografias dos nossos pais e de facto dizer o que é que estão retratadas naquelas fotografias, quando temos uma série de histórias de resistência que continuam reprimidas, que continuam silenciadas, que continuam branqueadas. É como se continuássemos a construir muros à volta desta história, como se continuássemos a não deixar que estas histórias de resistência, que no fundo contribuíram para que o 25 de Abril acontecesse, como se não deixássemos que elas viessem cá para fora, para que as pessoas soubessem. Eu às vezes penso que se nós nos ocupássemos em colocar neste discurso a tónica do amor, talvez fôssemos capazes de olhar para este passado sem qualquer complexo e ver, de facto, quem é que deve ser respeitado, que história é que deve ser ouvida, homenagear quem deve ser homenageado, condenar quem deve ser condenado e, sem problemas, distinguir o certo do errado. Há várias coisas aqui no meu país que eu ainda hoje não consigo perceber. Não consigo perceber porque é que nós ainda precisamos de acreditar que a nossa história é perfeita, como se fosse um conto de fadas, onde os portugueses nunca fizeram nada de errado. Não sei para que é que nós precisamos disso. Não sei porque é que continuamos a querer acreditar que estas resistências contra o fascismo nunca existiram, que a nossa ditadura foi branda. Não consigo entender porque é que as pessoas que torturaram, que condenaram, que castigaram, que imprisionaram, que construíram campos de concentração, que legislaram, que permitiram que a mais longa ditadura da Europa, 48 anos de ditadura, existisse aqui, como é que essas pessoas continuaram sem qualquer condenação, sem qualquer tempo de prisão, sem nada. Nada lhes aconteceu. De facto, há coisas que eu nunca vou entender. Quando eu olho para o passado e para aquilo que estamos a viver hoje, eu apercebo-me que voltamos a ter medo. Já não é aquele medo que as pessoas tinham na clandestinidade, o medo dos informadores, o medo da PIDE, o medo que alguém descobrisse aquilo que se estava a fazer, e mesmo as pessoas que estavam nos movimentos de libertação, o medo do exército inimigo. Não. Agora é o medo do outro, o medo de estar com o outro. O medo de estar com estranhos, mas também o medo de estar com familiares, com pais, com mães, com tios, com filhos. O medo de fazer coisas simples e cotidianas, como ir a um supermercado. O medo de abrir portas, o medo de tocar em objetos. Parece que o medo agora está nas mais pequenas coisas. Mesmo na nossa casa, que antigamente eram espaços de liberdade, agora passaram a ser espaços onde estamos confinados, onde estamos presos. Tal como esses antigos clandestinos passaram também, muitos deles, presos em celas durante anos. Obviamente que esta comparação de aquilo que estamos a viver hoje com alguém que esteve 48 anos a lutar contra o fascismo é uma comparação muito fácil e até abusiva. Mas pessoas como eu, que nunca viveram a ditadura, que nunca viveram o 25 de Abril, que não sabem o que é o PREC, que nunca tiveram que viver na clandestinidade para lutar contra alguma coisa que estava errada, nunca precisaram de um documento falso, nunca tiveram que trabalhar de sol a sol, nunca tiveram que andar a lutar por uma coisa tão simples como ter direito a 8 horas de trabalho. Para pessoas como eu, este medo passa a ser uma coisa muito palpável e é uma coisa com a qual nós podemos nos identificar com aqueles que viveram o antigo regime. Esse medo, o medo da morte. Mas é também a necessidade
a necessidade de estar com alguém próximo, de sentir amor que nos vai ajudar a ultrapassar tudo isto. Porque tal como essas pessoas que estavam a lutar contra o regime, todas essas pessoas que estavam na clandestinidade, sentiam que era preciso adaptar-se àquilo que estava a acontecer na altura, mas que isso ia passar. Tal como me disse uma pessoa que eu entrevistei, o fascismo não podia ser eterno, embora parecesse. Aquilo que nós estamos a viver, também temos que nos adaptar a este período, mas temos que saber que com perseverança, com otimismo, com amor, isso vai terminar e nós vamos voltar a ter as nossas vidas. Eu gostava, por isso mesmo, de terminar o vídeo de hoje, acreditando que muito em breve vamos voltar a estar juntos, que muito em breve vocês que estão aí hoje vão estar connosco neste espetáculo que vamos fazer para o ano. Hoje, para terminar, quero fazer uma homenagem a uma pessoa que eu entrevistei há uns anos e que já não está entre nós, que faleceu o ano passado. Este homem contou-me na entrevista que, apesar de não acreditar na guerra colonial de que ele teve que fazer parte, ele sabia que tinha que ir para aquele conflito com uma missão política muito concreta. E é dessa que eu vos quero falar. Quando eu era convidado para ir a uma ou outra reunião que fui, eu dizia, mas eu sou Furriel, ir agora para o pé dos capitães e dos majores, epá, eu não sou oficial. E ele disse assim, deixa estar que tu, nestas coisas, tu é mais graduado que eles. Eu sentei-me, tínhamos uns banquinhos altos no bar, sentei-me e pedi uma Coca-Cola, uma coisa. Lá havia Coca-Cola e aqui não havia, para me refrescar, fresquinha. E, entretanto, entra o meu amigo Salgueiro Maia. E o Salgueiro Maia disse assim, ó meu Furriel, aquela conversa ali está a ser interessante, mas se calhar o que a gente tem que começar a fazer é dar cabo dos tenreiros e dos casais ribeiros. E eu disse assim, ó meu capitão, permita que discorde. Nós não somos terroristas. O que temos que fazer é uma revolução para acabar com o fascismo e o colonialismo, para restituir as liberdades ao nosso povo. E ele olhou para mim e disse, tem razão, é isso. Se a gente matar este ou aquele outro, eles substituem por outros. Está a ver? Estamos de acordo. Eu tenho a impressão que eu ajudei que o clique se desse na cabeça daquele homem. Trago o teu abraço comigo, escondido entre as sombras negras. Quando te vir, dou-te a promessa de novo encontro. Por essa escada de corda, sigo sem medo. Amor na luta, amor de igual. Salta o mistério de te amar e não te poder ver, de te apagar o cabelo, sorrir-te dentro dos olhos. Por essa escada de corda, sigo sem medo. Amor na luta, amor de igual. Por essa escada de corda, sigo sem medo. Amor na luta, amor de igual. Por essa escada de corda, sigo sem medo. Amor na luta, amor de igual.
teu abraço comigo, escondido entre as sombras negras. Quando te vir, dou-te este a promessa de novo encontro. Por essa escada de corda sigo sem medo, amor na luta, amor de igual. Salta ao mistério de te amar e não te poder ver, de te afagar o cabelo, sorrir-te dentro dos olhos. Por essa escada de corda sigo sem medo, amor na luta, amor de igual. Por essa escada de corda sigo sem medo, amor na luta, amor de igual. Por essa escada de corda sigo sem medo, amor na luta, amor de igual.